Bom, pessoal, bom dia a todos. Bem-vindos à cerimônia de premiação do melhor TF do ano anterior, né, do 2022. E, primeiramente, eu queria agradecer muito a presença de todo mundo, queria agradecer os professores, queria agradecer os convidados e queria parabenizar os 3 alunos finalistas. Essa seleção não foi uma seleção simples, né? Trabalhos muito legais e com um gostinho especial que depois de alguns anos a gente está aqui presencialmente fazendo essa premiação. Tá? Então, assim, eu acho que é a primeira ou a segunda premiação que eu faço presencial, porque todas as outras foram em período de pandemia. Né? Então, ela tem um gostinho especial. Boa sorte aos 3 finalistas. Né? E para a abertura do nosso evento, gostaria de passar a palavra para a nossa chefe de departamento, a professora Marli. Obrigada, Daniel. Primeiro, obrigada, Daniel, por cuidar do TF com tanto carinho, né? E eu acho que esse é o ponto alto, né? A gente está aqui com 3 trabalhos, mas 10 concorreram, então os 3 que estão aqui já passaram pela primeira peneira. Parabéns. A gente sempre comenta, né, não só aqui, mas fora, que o TF é um trabalho de fechamento e a gente considera a cereja no bolo do curso, né? Então, para quem está escutando e que vai começar a fazer, faça o TF assim, com carinho, tente explorar a área do curso que você mais gostou, tente trazer valor para onde você faz estágio a partir do seu TF. A gente acredita muito nessa consolidação que o TF faz do curso e da área que você mais gostou no curso. Além disso, é um dos primeiros trabalhos autorais que vocês vão fazer. Né? O TF é uma obra sua, então, a hora que você publica um TF, ele é um material que outros vão poder usar, que outros vão poder estudar a partir dele. Então, é a primeira obra, talvez, de maior valor autoral que vocês estejam fazendo. É claro que alguns de vocês já fizeram artigos e outras produções, mas o TF tem esse valor. Então, abrace a tarefa de fazer o TF, como esses 3 que estão aqui para serem premiados também estão competindo. Parabéns, a gente está muito orgulhoso da qualidade do trabalho e, sobretudo, desses 3. Muito boa sorte. Vou falar um pouquinho, na verdade, o Reinaldo vai falar um pouquinho, porque esse é o prêmio Otto Beckmann, né? E pouca gente conhece ele, e aí vou pedir para o Reinaldo, que conheceu ele pessoalmente, falar um pouquinho dele para a gente, antes da gente começar o prêmio. Obrigada. Tu falou sobre eu conheci, mas eu conheci muito superficialmente, porque eu sou de fora, eu sou um outsider, né? Como esse moço aqui também. Formado na Poli, então tive essa... Mas ele é um cara importante, como teve muitos na Poli, né? Teve gente que foi presidente do Banco Central, foi o Rui Leme. Teve o Fadigas, por exemplo. Fadigas foi 2 vezes diretor da Poli, montou aquele curso cooperativo que até hoje não frutifica. E eu tenho agora, depois de coroa, eu tenho a oportunidade de entrar em umas redes de Poli, não sei se vocês entraram já em rede da Poli, com 300, 400 ex-politécnicos, ex-professores. Conhece essa rede, não? Muito interessante. Então é isso, é um lugar, a Poli, com todas as suas vicissitudes, é um lugar muito importante, um lugar de formação, um lugar de pensamento, de liberdade, quando possível. E é isso. Aí o TF, vocês podem pular lá, o TF, um campeão de orientação de TF, sou Joe. Eu tenho 130 TF. Obrigado, então, valeu. Bom, então vamos lá, pessoal. Eu vou explicar rapidamente a dinâmica do evento. Então, os 3 já se organizaram para saber qual a ordem de apresentação. Né? Logo em seguida, depois da terceira, então as 3 apresentações em seguida, né? Logo na sequência, será apresentado o veredito da banca, né? Agradecendo o professor Mauro, o professor Dario e o professor
O deve estar a caminho aí, tá? Então logo a banca sinta-se confortável, né? Até o último momento a banca tem autonomia para deliberar essa indicação, né? E a gente vai anunciar quem é o grande vencedor, tá bom? Então, gente, boa sorte e parabéns por estarem aqui. Quem começa? Já não se ajuda. Qual que é? Vamos lá. Isso. Isso aí. Tira lá no Meet. Volta lá no Meet. Deixa eu ver o que você quer fazer. Vamos lá. Esse aqui a gente fecha. Esse aqui a gente abre. Vou abrir aqui, ó. Peraí. Não, já estava aberto. Já estava aberto? Compartilha no Meet. Tá bom. Compartilha a apresentação. É esse aqui, né? Volta no Meet. Isso. Agora o primeiro aí, João. Cheia. Eu aperto. Isso. Tá bom? Beleza. 15 minutos. Fala. Alô. Tá bom, né? Bom dia a todos. Meu nome é João. Vou apresentar aqui meu trabalho de formatura, Reserve Price Optimization and Second Price Sponsored Search Auctions. Ele foi orientado pela professora doutora Débora Prete-Monconi. Começando introduzindo um pouco o tema. Em 2020, publicidades na internet nos Estados Unidos totalizaram quase 140 bilhões de dólares. No mundo todo, isso foi um total de quase 380 bilhões de dólares. Esse valor nos Estados Unidos também representa um crescimento de 12,2% do ano anterior, que mostra para a gente quão relevante esse tópico é. E desse total, publicidades em pesquisa sozinhas representaram quase metade disso, 59 bilhões de dólares nos Estados Unidos. Quando a gente fala de publicidades com pesquisas patrocinadas, a gente fala de uma técnica que mostra um ou mais anúncios em ferramentas de pesquisa, como Google, Bing, que vocês conhecem bem, sempre que alguém vai lá e procura por um termo, um conjunto de termos. Nesse contexto, os espaços para os anúncios são geralmente vendidos por meio de mecanismos de leilões. E nesses leilões existem dois principais agentes envolvidos. Os editores, que são as ferramentas de pesquisa propriamente ditas, que vendem esses espaços, e os anunciantes, que são as empresas que compram esses anúncios, que querem ter sua marca exposta nessas ferramentas. O trabalho foca em dois dos principais tipos de leilões, nesse contexto. Leilões de SIP, usados, por exemplo, pelo Google, Alibaba, Microsoft, e leilões de segundo preço simples, usados pelo Twitter, por exemplo. Do ponto de vista dos editores, das ferramentas de pesquisa, a principal maneira pela qual eles podem influenciar as receitas que eles obtêm nesses leilões é escolhendo um preço de reserva. Pouquíssimas palavras, esse preço de reserva é o preço mínimo para que um lance seja considerado nesses leilões. Quando a gente fala de leilões de segundo preço com preço de reserva, a gente fala de um leilão onde anunciantes participam desses leilões por um único item, então um único espaço do anúncio, no qual os vendedores escolhem um preço de reserva R, mantém esse preço como segredo para os anunciantes. Os anunciantes são então ranqueados por ordem decrescente dos seus lances, e se o maior desses lances estiver acima do preço de reserva, o dono desse lance é o vencedor, ele paga então o máximo entre o preço de reserva e o segundo maior lance. Quando a gente fala de leilões de SP com preço de reserva, a gente basicamente estende esse conceito para mais de um item, aqui eu chamei de K itens. Quando a gente tem mais de um item, a gente tem mais de um vencedor, então os vencedores eles pagam então o máximo entre o preço de reserva e o maior lance subsequente, na ordem. Então, a escolha desse preço de reserva para os editores significa um trade-off, já que se esse preço de reserva está muito alto, os editores podem estar perdendo potenciais vencedores, portanto, perdendo potencial receita. Mas, ao mesmo tempo, se esse preço de reserva está muito baixo, os vencedores poderiam estar dispostos a pagar mais pelos itens que eles ganharam. Também uma potencial perda de receita para os editores.
Aqui eu pus um resuminho, uma linha do tempo com os principais estudos sobre o tópico. E pelo que a gente pôde estudar, esse trabalho é o primeiro a propor um modelo que pode ser estendido para os leilões de SP, sem considerar que esses anunciantes são homogêneos e levando em conta o orçamento desses anunciantes. Esse modelo também é o primeiro modelo de programação estocástica a muitos estágios, com esse fim, que é esse fim de otimizar o preço de reserva em leilões de segundo preço. Então, vamos falar um pouco mais sobre esse modelo. No modelo, a gente considera que os mesmos anunciantes participam de H-1 leilões e que eles têm um orçamento máximo a ser gasto nesses leilões. A gente considera que os anunciantes eles têm acesso, eles podem aprender a distribuição dos lances dos anunciantes que estão participando. E a gente assume que, no caso que um anunciante tem um lance potencialmente vencedor, mas ele não tem um orçamento suficiente naquele momento para pagar por esse lance, nesse caso a gente assume que esse leilão não tem nenhum vencedor. Aqui tem um esqueminha mostrando como esses leilões ocorrem, os estágios que eles ocorrem. A gente pode ver que os preços de reserva são escolhidos de T igual a 1 até H-1, para os leilões que ocorrem no período subsequente. Então, os leilões ocorrem de T igual a 2 até T igual a H, quando os vencedores são decididos. Aqui falando um pouco mais sobre a formulação do problema, e aqui focando no caso para um único item primeiro. A função objetivo, basicamente, ela maximiza a receita esperada dos editores. E existem 4 principais grupos de restrições. O primeiro grupo de restrições garante que não exista mais do que um ganhador para o leilão. O segundo grupo de restrições garante que um anunciante só ganhe o leilão caso o seu lance seja o maior de todos e que esse lance, no caso esse lance esteja acima do preço de reserva. O terceiro grupo de restrições garante que o vencedor pague o que de fato deve ser pago, o máximo entre o preço de reserva e o segundo maior lance. E o quarto e último grupo de restrições garante que esses anunciantes não gastem mais do que o orçamento que eles possuem. Com essa formulação que eu mostrei, existem alguns termos não lineares, multiplicações de variáveis, que são facilmente linearizadas com novas variáveis, com a introdução de novas variáveis, com a introdução de novas restrições. E como eu disse, esse modelo é facilmente estendido para os leilões de SP, por causa com mais de um item. E basicamente a principal mudança é a introdução de um novo grupo de variáveis, já que como agora a gente tem mais de um item, a gente tem que garantir que o mesmo anunciante não ganhe mais do que um item em um mesmo leilão. Então é esse novo grupo de variáveis. No trabalho são feitas 4 proposições que garantem, que provam que as receitas geradas por esse modelo garantidamente são maiores ou iguais às receitas geradas quando 4 outras abordagens são usadas para escolher o preço de reserva. Essas 4 outras abordagens são não escolher nenhum preço de reserva, o mais simples, é escolher um preço de reserva igual ao lance máximo no período anterior, escolher um preço de reserva igual ao menor lance máximo possível no período considerado, ou otimizar esse preço de reserva sem considerar o orçamento dos anunciantes, como a gente introduziu aqui. O que é ótimo ter essa garantia, mas o que importa de fato para a gente é se essa receita pode de fato ser aumentada com a introdução desse modelo. Então, para isso, a gente estudou um exemplo numérico e algumas simulações. Esse exemplo é bem simples, com 2 anunciantes participando de 3 leilões subsequentes. Aqui estão todos os parâmetros que foram usados, é um exemplo mais simples para ilustrar. E com esse exemplo a gente já pôde ver que quando a gente comparou com aquelas 4 outras abordagens que eu mencionei, o modelo de fato teve a maior receita. As simulações elas foram feitas com orçamentos dos anunciantes e distribuições dos lances geradas aleatoriamente. A gente sempre considerou 2 anunciantes participando dos leilões e a gente considerou casos com 2, 4 e 8 cenários. A gente simulou 15 vezes para cada. E, de novo, para todos os números de cenários, a gente pôde ver que o modelo levou a maior receita. Então, a gente pôde ver que, potencialmente, esse modelo pode aumentar a receita dos editores. O principal problema que a gente teve com essas simulações foi que o número de iterações cresceu exponencialmente com o número de cenários considerados. Por isso que a gente não simulou para o maior número de cenários, e esse é um problema típico de problemas de programação estocástica a muitos estágios, como foi utilizado. E o que é feito normalmente para mitigar esse problema é a introdução de heurísticas. No caso aqui a gente usou a heurística Reduction Fix, já que ela é amplamente usada na literatura e muitas vezes com sucesso.
Então, foi implementada a Relaxation Fix de duas maneiras. Eu chamei essas maneiras de column-wise e row-wise. Com a column-wise, a gente pôde, de fato, reduzir o tempo computacional. Esse tempo ele foi para 31% do tempo original. Mas essa redução do tempo se deu também ao custo de uma redução na receita média. Ela reduziu em 11% da receita anterior. Claro que essa redução na receita ela é significativa, ela importa, mas quando a gente pensa que essa diminuição no tempo ela pode trazer o nosso modelo de um modelo que não pode ser usado na vida real para um modelo que de fato tem utilidade prática para esses editores, é muito importante, muito valioso avaliar as heurísticas e, nesse caso, a Relaxation Fix em especial. Então, para concluir essa apresentação, eu relembro que esse modelo é o primeiro modelo que a gente pode estudar a considerar o orçamento dos editores, nos erros considerados, sem assumir que os anunciantes, o orçamento dos anunciantes, desculpa, sem assumir que eles são homogêneos. Com aquelas 4 proposições que eu comentei, a gente pode ver que a gente tem uma garantia que a receita desse modelo é sempre maior ou igual às receitas de 4 outras abordagens. E depois, com o exemplo numérico, com as simulações, a gente pode de fato ver que esse modelo pode levar a aumentos significativos nas receitas dos editores. Claro que o modelo não é perfeito, existem diversos pontos que podem ser melhorados, tanto no modelo em si quanto no trabalho. E aqui eu quis destacar 2 futuras direções futuras. A primeira delas, simular esse modelo para maiores escalas, sem ter uma redução significativa nas receitas, claro, mantendo um tempo factível para ser usado na vida real, em situações práticas, e a inclusão também de outras restrições práticas, além do orçamento dos editores, dos anunciantes, que foi considerado nesse trabalho. O orçamento é a principal delas, mas, claro que introduzindo mais restrições, a gente consegue deixar o modelo cada vez mais próximo do que acontece na vida real. Então, com isso, a apresentação chega ao fim. Muito obrigado pela presença de todos, atenção e obrigado. Muito legal. Por esses próximos passos tem um mestrado aí pela frente, tá? Só para doutorado. E doutorado, é verdade. Bom, vamos seguir então nossas apresentações. Próxima. Está no PPT. Deixa eu compartilhar mesmo. Tá, pode ver. Começa com isso. Não, volta lá. Volta lá. Voltar? Bom. Bom dia a todos, meu nome é Helena e meu trabalho de formatura é uma análise da viabilidade econômica de substituir o diesel, que é hoje usado nas usinas de cana-de-açúcar, pelo biogás de vinhaça, que é um resíduo da usina. Meus orientadores são a Selma e o Pedro. Falando um pouco sobre o contexto do meu trabalho, mundialmente falando, temos percebido nos últimos anos um aumento das emissões de gases de efeito estufa nos últimos anos. Como consequência disso, a gente também observou um aumento na temperatura global. Então, para mitigar esse risco, algumas medidas foram tomadas. Um exemplo disso é o Acordo de Paris, que visa reduzir as emissões de gases de efeito estufa no mundo. Agora, olhando para o contexto brasileiro, a gente tem também o Plano Climático, que também prevê reduzir a emissão de gases de efeito estufa, e, para isso, o Brasil pretende aumentar a participação de fontes renováveis na matriz energética. Temos também o Plano de Agroenergia, que visa desenvolver o setor de bioenergia a partir de produtos agrícolas. Agora, entrando nos produtos agrícolas, é importante falar do setor sucroalcooleiro, que é um dos setores mais importantes do Brasil, pois o Brasil é o maior produtor mundial de cana-de-açúcar e um dos resíduos do cana-de-açúcar é a vinhaça, que possui um alto potencial energético e é possível usar essa vinhaça para produzir biogás, que há diversas aplicações na própria usina de cana-de-açúcar. Então, visto isso, o objetivo desse trabalho é avaliar a viabilidade econômica de usar esse biogás vindo de vinhaça para substituir o diesel que é usado hoje nas frotas de cana-de-açúcar.
Para isso, 4 etapas foram estabelecidas. A primeira é estudar o processo industrial de cana-de-açúcar, ou seja, mapear todo o processo hoje do açúcar e do etanol, que são os 2 produtos do cana-de-açúcar. Em segundo lugar, também, estudar as características e o potencial energético da vinhaça, que é o resíduo do etanol. E, por último, desenhar os possíveis cenários de uso de vinhaça na usina de cana-de-açúcar. O segundo passo é avaliar os impactos do crédito de carbono, e acho que esse passo é a parte um pouco mais inovadora desse trabalho. E, para isso, foi estudado o CBIO, que é o crédito de carbono no contexto brasileiro, e para estudar o CBIO foi usada uma ferramenta chamada RenovaCalc, que foi criada pela ANP, e ela calcula o crédito de carbono que é usado no ciclo de vida de etanol, assim como outros produtos. E para isso foi necessário calcular alguns parâmetros necessários, considerando uma planta teórica que produz 2 milhões de toneladas de cana. Por último, foi avaliado os impactos econômicos e ambientais em cada cenário, utilizando essa ferramenta RenovaCalc. O terceiro passo é desenvolver um modelo de otimização de portfólio. Para isso, foi estudado a teoria de portfólios e todas as métricas de risco. Em segundo lugar, escrever as restrições do modelo segundo o processo industrial. E, por último, escrever a função objetiva considerando as receitas e os custos. O quarto passo é discutir os resultados, avaliando a volatilidade de preços de açúcar, etanol, eletricidade, diesel e CBIO, crédito de carbono. Depois, rodar o modelo, avaliar a fronteira de eficiência. E, por último, analisar, temos também uma análise de sensibilidade com choques de preço de açúcar, etanol e eletricidade. Agora, entrando na metodologia, aqui é o processo industrial de cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar ela é extraída, aí depois tem a limpeza, a extração de açúcar, suco, e basicamente ela pode seguir 2 caminhos. O primeiro caminho é para produzir açúcar, que vem depois o tratamento, cristalização, secagem e açúcar. O segundo caminho seria ir para a fermentação, destilação e produzir etanol. Aqui, na produção só de etanol, temos um resíduo que é a vinhaça, que é possível, depois da digestão anaeróbica, produzir biogás. E esse biogás pode ser usado tanto para gerar eletricidade, quanto para substituir o diesel usado nas usinas. Aqui é importante também notar que no processo de moagem da cana, temos também um resíduo que é o bagaço, e que hoje muitas usinas usam para gerar eletricidade. Inclusive, muitas usinas hoje são autossuficientes em relação à geração de eletricidade, somente usando o bagaço. E na planta teórica considerada neste estudo, a nossa usina também é autossuficiente em geração de eletricidade, usando apenas o bagaço. Então, temos aqui 3 cenários de uso desse biogás de vinhaça. O primeiro cenário seria apenas fertigação, que é hoje o que a maioria das usinas fazem hoje com a vinhaça, que é o resíduo do etanol. O segundo cenário seria produzir biogás, e depois, com o biogás, você substitui o diesel das frotas, e com o excedente de biogás, você gera eletricidade, que seria para venda. E o último cenário seria alocar todo o biogás somente para geração de eletricidade. O segundo cenário só é possível porque foi calculado o potencial energético da vinhaça, e ela é superior à demanda de energia usada hoje nas frotas com o uso do diesel. Olhando para os créditos de carbono, em cada cenário temos crédito de carbono saindo do etanol, isso porque a gente está falando em produção de etanol, que substitui gasolina, então já temos um crédito de carbono. Entretanto, no cenário 2, a gente tem substituição de diesel, e com a substituição de diesel, a gente diminui a emissão de carbono, tendo mais crédito de carbono. Na parte de eletricidade, não temos mais crédito de carbono, porque, como eu falei, a usina considerada aqui no estudo, ela usa já o bagaço da cana para gerar eletricidade, então ela não tem influência em crédito de carbono. Somente essa geração de eletricidade seria somente para gerar novas receitas para a usina. Entrando na teoria de portfólio, a teoria de portfólio usada é do Markowitz, que visa maximizar o retorno, minimizando o risco. E a medida de risco usada é o CVAR, que é o valor em risco funcional, que foi a medida mais adequada para usar, porque ele indica a perda média que excede o valor em risco. Agora, entrando na função objetivo, a função objetivo é o lucro, que é a receita menos os custos. As receitas vêm
da venda do açúcar e do etanol, crédito de carbono da produção de etanol e também da substituição do diesel, a depender do quanto que você vai substituir o diesel, e também a venda da eletricidade produzida pelo biogás. Então, todo biogás que a gente vai gerar eletricidade vai ser vendido e vai ter mais receita para a usina. Para os custos, temos o custo de investimento, esses 3 custos, que é a adaptação do motor, compressão de gás e instalação do biodigestor, eles vão ser incorridos a depender do destino de biogás. Então, se o biogás vai ser produzido ou não, ou se ele vai substituir o diesel ou não. E também temos outros custos variáveis que entram na função objetiva. Temos também as restrições operacionais, mas não estão na apresentação, porque achei que não ia dar tempo, mas está no trabalho. Agora, entrando nos resultados, temos a fronteira de eficiência, que mostra que quanto mais o lucro, maior é o risco. E, em segundo lugar, ao mesmo tempo, é interessante notar que na fronteira de eficiência, quanto maior o lucro e, portanto, maior o risco, maior parcela de cana-de-açúcar ela é destinada para produzir açúcar. Isso é devido à alta volatilidade de açúcar em comparação com a volatilidade de etanol. E como o etanol diminui conforme aumentamos o lucro, a quantidade total de vinhaça também diminui conforme aumentamos o lucro. Agora, olhando para os destinos de vinhaça, a gente percebe que quanto maior o lucro e maior o risco também, temos uma maior parcela de vinhaça destinada para a geração de eletricidade. Isso porque a eletricidade também tem uma volatilidade de preço muito maior do que o do diesel. E, aqui no gráfico da esquerda também é interessante notar que nenhum volume de vinhaça ela é destinada para a fertilização, o que comprova um ganho de eficiência com a inserção do biogás na usina de cana-de-açúcar. Por último, em relação ao crédito de carbono, a gente vê uma queda conforme aumenta o lucro e o risco, isso porque tanto a substituição de diesel ela diminui, quanto a produção de etanol ela diminui. Então, realmente, o crédito de carbono a gente diminui conforme aumenta o lucro e também o risco. Concluindo o trabalho, esse estudo, então, comprovou o ganho de eficiência na inserção do biogás na usina, porque nenhum volume na fronteira de eficiência, nenhuma parcela de vinhaça ela é destinada para a fertilização. Então, realmente comprovou esse ganho de eficiência. Em relação à aplicação do biogás, a gente vê um aumento, conforme aumentamos o risco para a geração de eletricidade. Isso é devido à alta volatilidade de preços de eletricidade. E, obviamente, o modelo apresenta algumas limitações, então, para os futuros desenvolvimentos, poderiam incluir as incertezas potenciais associadas aos parâmetros técnicos usados no modelo, e também poderia aprofundar o estudo de descarbonização de crédito e avaliar se a linearidade que foi assumida neste trabalho é a forma mais adequada. Muito obrigada pela atenção. Muito legal. Obrigado, Helena. Mais uma boa candidata para o nosso mestrado, né? Vamos terminar, então, nossa última apresentação. Meu amigo Caio. É isso? Isso, exato. Onde que tá? Trabalhos relevantes, estou gostando. Ctrl L. Isso. Fala. Alô? Boa. Bom, primeiramente gostaria de agradecer a todos aí. Estou muito honrado de estar aqui. Acho que o PF realmente foi um dos pontos altos da graduação. Aprendi bastante programação, machine learning, tanto Pantanal, a como fazer o método científico, diversas coisas. E a isso eu sou muito grato ao Pedro e a Selma que me ajudaram aí. Então, só deixando essa mensagem. Começando aqui, o meu TF ele é sobre previsão do desmatamento do Pantanal usando modelos de machine learning. Tá? Então, a agenda aqui vai ser basicamente dar uma rápida introdução, falar um pouco da importância do Pantanal. Aí a gente vai falar um pouco do modelo preditivo escolhido, que foi o XGBoost, metodologia, resultados e conclusão. Então, qual que é a motivação desse trabalho, né? Basicamente, o desmatamento ele é responsável por cerca de 10% do aquecimento global. E o Pantanal ele é essencial para a estabilização do clima e pela sua biodiversidade. Então, o que a gente vai tentar fazer é justamente prever o desmatamento do Pantanal nos próximos anos, até 2030, usando técnicas estatísticas
do estado da arte, né? Então, técnicas que realmente hoje são as que performam melhor. Para isso, nosso objetivo no fim é auxiliar a tomada de decisões públicas, então a gente vai criar alguns cenários diferentes, cenários realistas, otimistas e pessimistas, que vão auxiliar realmente na tomada de decisão. Além disso, a gente tentou construir um código robusto e escalável, e a ideia aqui é que esse projeto tivesse um impacto maximizado, né? E qual que é o gap de conhecimento que a gente está suprindo com esse trabalho? Basicamente, não existem muitos projetos falando do Pantanal com métodos estatísticos avançados. Então, é um dos primeiros que faz isso e acho que tem uma relevância bem importante. Então, falando aqui rapidamente do bioma do Pantanal, o Pantanal é o wetland mais importante do mundo, né? Ele foi declarado Patrimônio da Humanidade pela Unesco em 2020. Tem uma biodiversidade riquíssima e um valor financeiro bastante relevante. Só que ele está em alto risco. Então, se as taxas de desmatamento continuarem como estão agora, cerca de 86% da área natural vai ser perdida. Então, a gente tem um ponto de alerta, né? Agora, falando um pouco do nosso modelo preditivo. A gente vai usar o XGBoost. Então, começando do começo, né? O XGBoost ele é um modelo de Supervised Learning. O que isso quer dizer? Basicamente, a gente vai tentar prever uma variável Y com base no input X, né? Então, vamos imaginar que a gente quer prever o preço de uma casa. A gente quer prever o preço de uma casa, provavelmente vai ser uma boa ideia a gente pegar como features o tamanho da casa, né? O número de quartos, a localização da casa, tudo isso determina o preço de uma casa. Então, a ideia de um método de Statistical Learning, de Supervised Learning, no caso, seria justamente inferir essa função que mapeia o input para o output, que é o Y. Beleza. As árvores de regressão são um tipo de Supervised Learning. É um tipo super simples, então, não sei se eu sei dar o laserzinho, mas tudo bem. Basicamente, essa árvore aqui, se a gente colocasse, se a gente fosse ver o número de quartos é menor do que 4,5, a gente vai fazer uma previsão do preço. O número de quartos for maior do que 4,5, a gente vai olhar a área. Se a área for menor do que 117 metros quadrados, a gente dá uma previsão, se for maior, a gente dá outra. Então, basicamente, você faz umas perguntas em relação às features e ele vai dar uma previsão. É uma coisa super simples, só que se você agrega de uma forma que faz sentido, de uma forma sequencial, e agrega um número suficiente de árvores, você consegue uma previsão muito boa. Essa é a essência do XGBoost. Então, você vai construir sequencialmente diversas árvores de regressão, e isso dá os melhores resultados que a gente tem praticamente hoje na literatura, né, em termos de dados tabulares, né, dados com colunas e linhas. Tá? Uma visão geral da metodologia, a gente olhou mais de 40 artigos, livros e bancos de dados, e a gente chegou aqui em 3 principais blocos. Uma parte de preparação de dados, uma parte de modelagem e uma parte de construção dos cenários. Então, vamos começar aqui pela parte de preparação de dados. Para isso, a gente criou 38 features, né? Então 38 variáveis que vão ajudar a prever o desmatamento. Então, essas variáveis elas vão desde leis ambientais que foram criadas, histórico de queimada, histórico de desmatamento, histórico de produção agrícola, de produção de gado. Só que qual que é o problema? Se a gente colocasse todas essas variáveis no modelo, o modelo pode aprender muito o ruído, né? Então, a gente tem que garantir que a gente só vai colocar o que de fato é importante para o nosso modelo. Então, a gente selecionou só 24 dessas 38 features, que são as que realmente são relevantes para prever o desmatamento, para evitar que o modelo aprenda ruído, né? Beleza. Depois disso, a gente precisa fazer a parte que a gente chama de Model Tuning e Validation. A parte de Tuning, o que significa? Né? Basicamente, a gente quer achar os melhores hiperparâmetros para o nosso modelo. O que são hiperparâmetros? São parâmetros que definem a arquitetura do modelo. Então, lembra quando eu disse que o XGBoost era um conjunto de árvores de regressão que são criadas sequencialmente? Quantas a gente vai criar? A gente precisa determinar isso antes de treinar o modelo, né? Então, é justamente isso que essa linha aqui da máxima profundidade quer dizer. A gente escolheu que a gente vai criar 15, porque para o nosso problema específico, 15 é o melhor número de árvores que a gente vai querer criar sequencialmente. Depois disso, a gente vai olhar a validação. O que essa etapa quer fazer? Né? Ela quer basicamente olhar se o modelo está fazendo o que ele deve fazer. Então, ele está conseguindo prever o desmatamento futuro? Então, como que a gente faz isso? A gente usa uma técnica que chama Time Series Cross Validation, e a ideia é justamente que você vai testar em 10 iterações diferentes se o modelo está fazendo o que ele deveria fazer. Ou seja, a gente vai treinar o modelo nos dados azul escuro e testar nos dados azul claro. A gente faz isso 10 vezes para ter certeza que, de fato, o modelo está performando bem. Tá?
Aí aqui a gente tem alguns resultados. Aqui são algumas das 10 iterações, são 4 das 10, só para exemplificar. A gente pode ver, por exemplo, a nona. Se a gente for ver o que foi predito, que é o que está em azul, com o que de fato aconteceu, a gente vê que a curva está muito próxima, né? Eles seguem uma tendência muito boa e teve um R ao quadrado de mais de 88%. Isso significa que o modelo está explicando mais de 88% da variância da variável de desmatamento. Então, é um resultado super bom. Se a gente for ver a visão mais agregada, a distribuição do R ao quadrado ao longo das iterações, a gente tem uma mediana acima de 75%. É um resultado também bastante bom. Aqui uma outra visão, para olhar a validação, a gente olha por município, né? Então a gente fez a previsão para cada um dos municípios do Pantanal, e aqui a gente consegue ter uma ideia de como ele está prevendo. Na direita, uma visão mais agregada, a gente plota o que foi observado, pelo que foi predito, e assim, se o modelo fosse perfeito, tudo estaria em cima da linha preta, né? A gente teria o que foi observado igualzinho ao que foi predito. A gente vê que o modelo segue muito bem a curva. Tem alguns pontos que estão acima disso, que significa que, em alguns casos, o modelo está subestimando casos extremos de desmatamento. Depois que a gente fez a validação, a gente tem que entender o que o modelo quer fazer. Está fazendo, né? A gente não quer construir um modelo que é uma black box, que a gente não sabe o que ele está fazendo. Então, a gente quer interpretar as previsões. A gente faz isso usando um método que chama Shep Value. E aí, sem entrar muito nos detalhes aqui da técnica, acho que o principal aqui é a nossa conclusão, né? As principais features foram desmatamento dos últimos 2 anos, histórico de queimada, produção de gado, produção de soja e também a área natural restante que tem naquele lugar. Além disso, a gente tem uma distribuição de cauda longa para esses dados aqui de desmatamento e queimada. O que significa que, basicamente, todos não têm valores tão altos assim de desmatamento ou de queimada, mas tem uma série de pontos relevantes que têm esses dados bem elevados e, para esses casos específicos, o modelo vai penalizar bastante em termos de desmatamento previsto. Tá? Além disso, com essa técnica, a gente consegue fazer um check com a realidade. Ou seja, o modelo está fazendo o que eu esperava que ele fizesse. Se eu aumentar a produção de gado, se eu aumentar a produção agrícola, ele de fato vai aumentar o desmatamento? E a resposta é sim. A gente testou para todas as variáveis e ele bate com esse sanity check. Tá? Beleza, validando o modelo, entendendo o modelo. Qual que é o próximo passo? A gente vai querer construir os cenários para as previsões futuras. A gente construiu 3 cenários, cenário realista, otimista e pessimista. O cenário realista, a gente precisava projetar as features para conseguir fazer essa previsão. Como que a gente projetou? Para as features de produção, a gente usou os dados do Fiesp, então já tinha uma projeção até 2030 para todas as culturas e para gado. Para a feature de área queimada, a gente usou a taxa de crescimento mediana dos últimos 5 anos, e para as outras features, na verdade, não havia necessidade de ser projetada, porque elas poderiam ser simplesmente calculadas. O cenário otimista assume que o Brasil participaria, por exemplo, da Meat Free Monday, que é uma iniciativa onde as pessoas não comem carne na segunda-feira, uma iniciativa global, que reduziria o consumo de carne em cerca de 1/7. Além disso, a gente assume que o governo vai controlar o crescimento das queimadas para valores entre 2010 e 2015, que eram valores mais aceitáveis do que dos últimos 5 anos. E a gente assume que o crescimento da agricultura vai ser igual ao do realista, então é igual às projeções do Fiesp. Já para o cenário pessimista, a gente assume aumento de exportação, aumento de consumo e aumento de queimadas, o que daria todas as taxas de crescimento 20% acima do esperado. Aqui estão os resultados da previsão. Na esquerda, a gente consegue ver a previsão realista para cada município em 2030. E na direita tem um valor mais agregado ao longo do tempo para todos os municípios, onde a gente consegue ver a curva vermelha, que é a curva pessimista, decolando muito para cima, e a curva otimista ficando bem mais controlada e diminuindo em relação ao desmatamento atual. E aí a gente se pergunta qual que é a diferença entre essas duas curvas se a gente agregasse, né? Se a gente for olhar o cenário otimista, a gente teria um desmatamento de 1,78 milhões de hectares. Se a gente olhar o cenário pessimista, esse valor seria 3,45 milhões de hectares. E essa diferença, ela representa 11% da área natural restante do Pantanal. Ou seja, do cenário pessimista para o otimista, a gente desmataria mais 11% da área restante natural. Então, concluindo aqui o trabalho, a gente conseguiu construir um modelo state of the art aí, com valores muito bons de R ao quadrado, acima de 75%. A gente entendeu os principais drivers do desmatamento,
E a gente viu os 3 cenários e viu a diferença de 11% que teria entre o cenário pessimista e otimista, que é gritante. Além disso, a gente fez uma construção de um código super modularizado e aberto para colaboração no GitHub, caso alguém queira ver. E, como os próximos passos, a gente pensa em novas features, novas técnicas para melhorar o modelo, mas também tentar aplicar esse modelo para outros biomas, né, para tentar aumentar a relevância do projeto. Como mensagem final, eu gostaria de deixar que o Pantanal está passando por uma das suas fases mais difíceis, tá? Então, é essencial realmente a gente agir imediatamente para tentar garantir o equilíbrio ambiental e a vida das futuras gerações. Muito obrigado. Obrigado, Caio. Obrigado, meninos. Vamos chegar da hora, né? Antes de anunciar, antes de chamar a banda para chamar vocês. Protocolo, não sou muito forte em protocolo, não, quem me conhece já sabe. Eu queria parabenizá-los. Eu acho que, assim, não conhecia o trabalho de vocês. Isso é a parte ruim de você coordenar a disciplina, você tem que olhar para o todo, você não pode participar de cada uma delas. E todos os 3 trabalhos, eu acho que passam uma mensagem muito legal da engenharia de produção, que é uma coisa aplicada, que é uma coisa resolvida com método e é uma coisa muito bem embasada. Tá? E eu acho que os 3 ficaram muito legais. Tá? Então, parabéns. Parabéns aos orientadores. Acho que é um trabalho em equipe, né? E para a galera que está começando o TF agora, é daqui para cima. Tá? É daqui, isso aqui que vocês viram, para cima. Nada menos do que isso. Parou de falar. Nada menos do que isso vai ser assim, tá bom? Bom, sem maiores delongas, mais uma vez, parabenizá-los. A gente vai indicar o prêmio, lembrando que é um oferecimento da Fundação Vanzolini como uma forma de estímulo a isso que está acontecendo agora, né? Geração de conhecimento, estudo profundo, que se vocês estão onde estão e se a USP é graças a muito esforço nesse sentido. Então, agradecer. Sem maiores delongas, professores, gostariam de anunciar o vencedor? Setup técnico, só um momentinho. Tudo depende da tecnologia, né? Tá vendo? Eu falo que os caras de TI sabem controlar tudo. Obrigado, Daniel. Bom dia a todos. Satisfação para nós, professores, estar participando dessa sessão, que é um orgulho para a Fundação Porta Aberta, perdão, para a Fundação Vanzolini e também para o Departamento de Engenharia de Produção. Alguns entenderam esse problema dele aqui. E também para a Fundação Porta Aberta. E para a Fundação Porta Aberta, que é uma fundação que eu participo, depois a gente faz uma propaganda aqui. Participamos da banca, eu próprio, o professor Dario e o professor Hugo, que pediu desculpas, mas infelizmente não pôde estar aqui presente. Ele gostaria de estar aqui também. Eu queria falar só um minutinho da Fundação Vanzolini, da qual eu tenho a satisfação de fazer parte do conselho, tanto quanto o professor Daniel aqui presente. Tem a participação da maioria dos professores da engenharia de produção, e a Fundação Vanzolini tem a grata satisfação de patrocinar esse prêmio. E isso ela já faz há muitos anos. E a gente tem visto que com esse prêmio, a gente faz um reconhecimento, tanto pelo trabalho que é feito pelos meninos e meninas que conquistam o prêmio, mas também um reconhecimento pelo valor do trabalho de formatura aqui para o nosso departamento. Uma das coisas que as meninos que entram aqui na engenharia de produção, logo no primeiro ano, descobrem é que o trabalho de formatura tem grande importância para o nosso trabalho, para a graduação. Então, ele não é apenas um produtinho que é gerado pelas meninas, meninos, não. É um trabalho de engenharia, muitas vezes um trabalho de pesquisa, como esses 3 que estão disputando hoje, que tem contribuição à engenharia, tem contribuição, às vezes, para a empresa, a organização,
mas tem também contribuição para o conhecimento de engenharia e de outras áreas também da ciência. Então, para a Fundação Mazzolini, é um orgulho estar participando desse momento e poder trazer aqui esse reconhecimento às meninas e meninos. Bom, vocês estão achando que eu já estou enrolando demais, né? E é verdade. Então, eu quero comentar aqui, depois vou pedir para o professor Dario também fazer os seus comentários sobre o difícil trabalho que tivemos aqui na banca para escolher. Estiveram, então, participando dessa última fase. Na primeira fase tivemos 10 trabalhos, 11 trabalhos. Esses trabalhos são indicados pelas bancas. Quando a banca tem pelo menos 2 votos para que um trabalho tenha nota A+, ele é indicado para prêmio. Então, nós tivemos nesse ano, que é um recorde, 11 trabalhos indicados. Tivemos uma primeira fase de seleção e a banca indicou para o professor Daniel os 3 trabalhos que deveriam participar da última fase, uma fase com mais detalhe, com um processo de interação maior da banca e com tomada de decisão conjunta e consenso da banca. Então, esses 3 trabalhos são os que estão aqui hoje, né? O da Helena, do Caio e do João Gabriel. O que a gente observou é que os 3 trabalhos têm algumas características comuns. Uma delas é de grande rigor metodológico e científico. Então, quero parabenizar, antes de tudo, os 3 trabalhos por essa característica. A segunda característica é que são trabalhos que denotam que estamos formando não apenas bons engenheiros, mas grandes engenheiros. Grandes engenheiros, né? É difícil hoje a gente deixar claro que estamos sempre falando também das meninas que têm tido um papel importantíssimo no nosso departamento, não só como professoras, mas como também protagonistas aqui nos trabalhos e tudo mais. O trabalho que nós escolhemos para ser o trabalho vencedor e que vai representar, portanto, os 3 trabalhos, o trabalho do Caio denota, antes de tudo, o trabalho de um grande engenheiro. Uma pessoa que olha o problema, verifica que tem um problema grande a ser tratado e um problema de grande relevância. Modelou o problema, modelou a solução, buscou soluções para aquele problema e encontrou uma ótima solução. Então, eu queria propor uma salva de palmas aqui para o Caio. Por favor, professor Dario. Dario, eu não representei bem a nossa equipe, eu fiz uma grande atrapalhada. Por favor, Dario. Olha, só para parênteses aqui. Ver um japonês com olho aberto desse tamanho foi uma cena inusitada. Dá para apagar aquele pedaço daí? Bom, bom dia a todos. Parabéns aí aos 3 finalistas, né? A Helena, João e o Caio. Graças. Muito bem, Caio. A idade está pegando. Bom, mas o trio está de parabéns, né? Mas assim, como hoje o evento não apenas premiar o melhor trabalho, mas também, né, falar sobre a importância do TF, eu acho que vale a pena, que está sendo gravado, né, citar os Bom, então, foram indicados para essa releitura concorrendo ao prêmio, né, os alunos André Felipe Zay, Arthur Gil de Vasconcelos, a Karen Kobayashi, Gabriel Maretti de Menezes, Keren Marcelli Filho, João Gabriel Costa, que está aqui conosco, Pedro Vasconcelos de Andrade, Lucas Breguia de Lima, Pedro Henrique Constante de Moya, Caio Próspero Iglesias, né? E Helena Yuquil. Então, todos os 11 estão de parabéns. Né? Que acontece bastante aqui conosco, os professores. Né? O pessoal que está no mercado, que está fora da USP, ele mexe e está perguntando para a gente, né? Como é que estão os anos da Poli, né? Continuam bons? Eles continuam.
esse pessoal que está na nova geração, quem está na poli e tal, né? Então, quando quem faz esse tipo de pergunta, eu acho que ele está na dúvida, será que os alunos atuais, né, são tão, né, brilhantes quanto as antigas gerações que fizeram fama da poli e tal? Então, tem uma certa... um pessoalzinho de fora que ele tem essa curiosidade de saber, né? Então, para esse pessoal que está curioso de saber como é que estão nossos alunos, eu gostaria de depois indicar a leitura dos trabalhos desses 11 alunos, porque são todos trabalhos de elevada qualidade, né? Outro ponto importante é o seguinte, né, pessoal? O pessoal que está apresentando trabalho este ano é uma turma que teve uma trajetória atípica, né? Ficou 2 anos, né, afastado aqui do presencial, com muito EAD, né, muito videoconferência, videoaulas e tal. Então, a gente está começando a dúvida, será que esse pessoal conseguiu aproveitar bem, né, a passagem pela universidade? Será que nós, professores, conseguimos entregar bem na formação que era necessária, né? E vendo o resultado agora, né, dessa avaliação de trabalho de formatura desse ano, a conclusão que nós temos é que, apesar das grandes dificuldades que enfrentamos, conseguimos, né, de certa forma, conduzir bem a formação, né, do nosso alunado, né? Então, vocês estão de parabéns, porque a gente sabe que nesses 2 anos vocês tiveram que se virar, né, e tentar compensar dificuldades de acesso, dificuldades de interação, né, procurando dar o máximo de si, né? E, então, se não fosse por isso, esses 11 trabalhos não teriam atingido a qualidade que atingiram, né? Bom, agora, falando dos 3 que chegaram aqui hoje, né? Os 3 estão de parabéns, né? São 3 trabalhos excelentes, né? Queria comentar para o João Gabriel, para a Helena Gu, né, que foram até a final, mas não foram indicados para o prêmio, para não se sentirem, né, não sentir aquele sentimento de, que pena, né, aquela melancolia, porque, pessoal, na verdade, a entrega desse prêmio é como se fosse a premiação do Oscar, né? Então, no Oscar, cada concorrente deveria receber um prêmio, né? Então, talvez um devesse receber o prêmio de, né, melhor metodologia, outro de melhor tratamento de dados, outro de melhor revisão da literatura, né, outro para temática, assim por diante. Tal, né? Segundo o Oscar, né, tem diferentes estatuetas. Então, cada um deveria ser daqui como estatueta. Mas, infelizmente, o prêmio Walter Beckman é para apenas um vencedor, né? E, para isso, para esse propósito, indicamos o trabalho do Caio Iglesias. Tá? Então, são 3 trabalhos que estão bastante no nível equiparável, tá? E pequenas coisinhas acabaram fazendo a diferença, né? Tá? Então, complementando o que o professor Spínola adiantou, né, nós temos em consideração o rigor metodológico, né? Dentro do rigor metodológico, a gente procurou também entender o caráter de novidade dos métodos, das técnicas aplicadas, né? E aí eu cumprimento os 3, porque eu não sou taxado de métodos quantitativos, mas até algum tempo atrás, quando a gente pegava um trabalho, um TF, tá, de métodos quantitativos, a gente olhava lá as referências bibliográficas, estava lá, Dufa, 1970 e tanto, Ehrlich, 1970 e pouco, Hax Candela, né, 1900 e tanto. E a gente se acostumou com, né, esses clássicos, né, de métodos quantitativos. Tá? Agora a gente olha os trabalhos dos 3, todos se basearam no apoio de pesquisadores de ponta, que é o Pedro, né, que estão aqui, acho que colaborou, né, na concepção, né, no tratamento de dois dos 3 trabalhos, né, e o próprio João Gabriel, que você, pelo visto, procurou também um pouco de ajuda de professores da Universidade Urbana, né, de Yale, né? Então, você procurou obter informações assim, realmente próximas dessa arte, né? Então, são trabalhos que têm esse brilhantismo, né, com relação ao rigor metodológico, foram muito felizes em selecionar o tema, né? Demonstraram a relevância do tema, tá? E o texto de vocês também
tá muito bem resolvido. Tá? Então, para um trabalho que vai ser indicado para o prêmio, que vai ficar na vitrine aqui do departamento, que vai ter centenas, quem sabe milhares de downloads, o texto tem que estar bem resolvido. Né? Então, parabéns aos três aí pela boa resolução da parte da escrita. Tá? E também pensamos no fator TF. TF do quê? TF de engenharia de produção. Né? Então, tem várias áreas do conhecimento, mas a gente precisa tentar distinguir qual dos três está mais próximo, né, do perfil de um TF da área de conhecimento da engenharia de produção. Né? E, considerando esse elenco de critérios, finalmente decidimos, por unanimidade, indicar o trabalho de Caio Iglesias para o prêmio. Tá? Mas os três estão de parabéns, né? E estamos muito orgulhosos pelos resultados avançados. E esperamos que muitos de vocês continuem aí, né, na academia, procurando, né, ir para pós-graduação, porque vocês demonstram muito potencial. Tá? Parabéns. Muito bom, muito bom, muito bom. Obrigado, professores, pela banca. Obrigado pela participação. O professor Hugo, ele entrou em contato comigo e ele está em reunião na reitoria, agora ele não pôde participar. Mas ele desejou parabéns aos três e acho que uma coisa que os professores trouxeram é algo que me caiu a ficha no meio da graduação, como disse o professor Rinaldo, eu me formei na Federal de Juiz de Fora, né? E uma coisa que caiu a ficha no meio da graduação. Me perguntava muito, o que eu vou fazer com o Resmart? O que eu vou fazer com o MacFlow? O que eu vou fazer com isso aqui? Entendeu? Já tinha uma ideia que eu ia para a área de PO, já tinha ideia que eu ia para a área de logística, então assim, o que eu vou fazer com engenharia econômica? Não vou fazer com nada. E aí caiu a ficha. E para mim, né, um conceito meu, costumo falar isso nas aulas, não é novidade para vocês, a engenharia, ela ensina a gente a vencer desafios. Você tem 6 meses para, do zero, desenvolver uma competência e resolver um desafio. Tá? E eu acho que o desafio que vocês três fizeram e apresentaram aqui é algo que assim, foi muito bem vencido. Tá? Então, os três de parabéns. E se acostumem, porque isso é um ponto de partida. Independente do caminho que vocês forem seguir, né, um trabalho novo, uma pós-graduação, um mestrado no exterior, enfim. O que vocês vão fazer? Né? Vão ganhar o mundo a partir de agora, né, como engenheiros. Mas tenham isso muito claro, que assim, a gente treina durante 5 anos a vencer desafios. A começar de uma folha em branco e no final saber cálculo, saber séries, saber programar, saber Resmart, saber ergonomia e coisas que às vezes a gente gosta, coisas que às vezes a gente não gosta, mas é assim que vai ser a vida de vocês daqui para frente. Espera chegar filho, aí vocês vão entender mais ou menos o que eu estou falando, mas espera bastante. Tá? Bom, sem maiores delongas, eu queria agradecer todo mundo que fez esse evento poder acontecer. Então, agradecer a equipe de TI, Tiagão, parabéns, deu tudo certo. Né? Agradecer a equipe de comunicação, Cris, obrigado. Estende o agradecimento para a Cris e para toda a equipe, tá bom? Alci, obrigado pela ajuda. Rafa está aqui, não, a Rafa, eu passei por ela, mas acho que ela voltou. Rafa é nosso anjo da guarda na coordenação do TF, então ajuda a gente com as informações, a confusão que vocês arrumam, geralmente a Rafa desata os nós. Então, queria deixar registrado o agradecimento, né? Agradecimento à banca pela participação e todos os convidados, tá? Sem maiores delongas, eu dou por encerrado o evento. Muito obrigado a todos.